Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando o livro O Poder da Presença. Estamos no capítulo de número 8. Essa ciência não estuda apenas como as pessoas nos avaliam pela nossa linguagem corporal. E a história não versa apenas sobre estudantes universitários, muito ou pouco participativos em sala de aula. A forma como nos conduzimos de um momento a outro determina o rumo de nossas vidas. Quando encarnamos vergonha e impotência, nos submetemos ao status quo, seja lá qual for. Sujeitamos-nos a emoções, ações e desenlaces dos quais nos ressentimos. Não compartilhamos quem realmente somos. E isso tudo tem consequências na vida real. A forma como você se conduz é uma fonte de poder pessoal. O tipo de poder que é a chave para a presença. É a chave que permite a você se liberar suas habilidades, sua criatividade, sua coragem e até mesmo sua generosidade. Não é algo que lhe dá habilidades ou talentos que você não possui, mas que ajuda a compartilhar aqueles que você tem. Não torna mais inteligente ou mais bem informado, mas deixa-o mais resistente e aberto. Não muda quem você é, mas permite que você seja quem é. Expandir seu corpo expande sua mente, permitindo que você esteja presente. E os resultados dessa presença têm um alcance inimaginável. Assumir o controle de nossa linguagem corporal não se restringe a adotar uma postura poderosa. Envolve também a conscientização de que adotamos uma postura impotente mais frequentemente do que imaginamos. E precisamos mudar isso. Nossos experimentos em postura de poder. Como cientistas, a primeira coisa de que precisávamos era uma hipótese clara. Eis nossa ideia. Se expressões não verbais de poder estão tão estranhas a ponto de que, por instinto, erguermos os braços em V quando vencemos uma corrida, independentemente de fatores culturais, gênero ou se vimos outra pessoa fazê-lo, e se James Willis estava certo ao sustentar que nossas emoções são tanto resultado quanto causa de nossas expressões físicas, o que ocorre se adotássemos a postura expansiva mesmo quando nos sentimos impotentes? Já que expandimos nossos corpos naturalmente quando nos sentimos poderosos, seria o caso de nos sentirmos naturalmente poderosos quando expandimos nossos corpos? Se nosso experimento demonstrasse que a resposta é sim, poderia fornecer a ferramenta que eu venho buscando para ajudar meus alunos e outros a se tornarem presentes quando necessário. A ferramenta que os ajudaria a trazer seus eus mais arrojados para seus maiores desafios. Ansiosos por testar nossa hipótese de que posturas expansivas aumentam a sensação de poder, resolvemos começar examinando dois fatores-chave: o senso de poder e confiança e a disposição para correr riscos. No entanto, antes que meus colaboradores Dana Kearney e Andy Yep e eu pudéssemos começar nosso primeiro experimento, tínhamos de tratar um fundamento crítico: identificar e testar posturas adequadas. A partir de um exame minucioso da literatura da linguagem corporal, selecionamos 5 posturas de alto poder. Eu vou mostrar aqui para vocês as fotos, tá? 5 posturas de baixo poder. As posturas de alto poder eram expansivas, com o corpo ocupando uma quantidade significativa de espaço. E abertas, com os membros mantidos afastados do corpo. E as posturas de baixo poder eram fechadas e contraídas, do mesmo jeito que eu ficava ao andar de carro após meu acidente. Posturas poderosas. Para termos absoluta certeza de que pessoas comuns, ou seja, não psicólogos, associariam tais posições ao poder, realizamos um estudo preliminar no qual pedimos que os participantes dessem uma nota a cada postura, variando de 1, baixíssimo poder, a 7, altíssimo poder. Como esperávamos, eles avaliaram as posturas expansivas e abertas como bem mais altas na escala de poder, uma média de 5,4.
em comparação com as posturas contraídas e fechadas, uma média de 2,4. Precisávamos também nos certificar de que as posturas não diferiam no grau de conforto, pois manter o corpo numa posição desconfortável é definitivamente um veneno para o humor. Assim, recrutamos outro grupo de voluntários e pedimos que mantivessem as posições e depois dessem uma nota relativa a conforto, dor e dificuldade. Todas as posturas receberam as mesmas notas em todos os quesitos. Posturas impotentes. Concluído o trabalho preliminar, começamos nosso experimento mantendo o mais simples possível. Primeiro, recrutamos um grupo de voluntários. Nenhum deles recebeu qualquer informação sobre o propósito do estudo. Ao chegarem ao laboratório, cada qual foi conduzido a uma salinha contendo uma mesa, uma cadeira e um computador. Antes de sair, o pesquisador explicou que a tela do computador exibiria fotos de pessoas em 5 posturas diferentes e instruiu os voluntários a olhar e imitar cada postura durante o tempo em que esta permanecesse na tela, 60 segundos. Os voluntários não sabiam que tinham sido designados aleatoriamente para ver e imitar posturas de alto poder ou posturas de baixo poder. Cada voluntário recebeu o pagamento padrão por participar da pesquisa, mas, terminadas as posturas, o pesquisador deu aos participantes um bônus de $2 e explicou que poderiam conservar aquela pequena quantia extra ou se arriscar a dobrá-la ou perdê-la. Poderiam rolar um dado e ganhar $4 ou perder os $2. As chances eram de 1 em 6. Mas, independentemente do resultado, foi garantido que receberiam o pagamento normal pela participação. Manter uma postura expansiva por uns poucos minutos poderia realmente influenciar o comportamento das pessoas naquela situação. A esta altura, você não deve se surpreender ao saber que sim. Os voluntários com posturas poderosas se mostraram bem mais propensos a rolar o dado. 1/3 deles, 33%, correu risco em comparação com apenas 8% dos voluntários com posturas impotentes. Finalmente, pediu-se que os voluntários avaliassem quão poderosos e no controle se sentiram numa escala simples de 4 pontos. Os voluntários com postura de alto poder se sentiram bem mais poderosos e no comando do que aqueles com posturas de baixo poder. Esses resultados de nosso primeiro experimento sugerem com veemência que o corpo molda a mente. A natureza das posturas influenciou não só a percepção de poder ou impotência das pessoas, como também sua disposição para correr riscos. Mas nos ocorreu que o efeito poderia ter sido causado pela mera visão das posturas poderosas na tela do computador. Talvez apenas olhar para uma postura poderosa, em vez de imitá-la, fosse o suficiente para induzir o conceito de poder, fazendo nossos voluntários se comportarem daquela forma. Isso teria indicado um efeito mente-mente, que não era o que nossa pesquisa buscava. Queríamos isolar e medir como o corpo influenciava a mente. Assim, por cautela, modificamos diversos detalhes do experimento. Na segunda vez que o realizamos, os voluntários não viram fotos. Em vez disso, um pesquisador descreveu as posturas. Depois se assegurou de que os voluntários adotaram corretamente cada uma por 1 minuto completo. Reduzimos o número de posturas de 5 para 2, o que resultou num tempo total de apenas 2 minutos. Daí, ocultamos cuidadosamente quaisquer possíveis referências ao poder empregando um artifício. Conectamos os voluntários a 3 fios falsos de eletrocardiograma e informamos que o estudo era sobre como o posicionamento dos elétrons poderia afetar a frequência cardíaca. E como a chance de vencer nos dados no experimento preliminar era baixa, apenas 1 em 6. Nesse segundo experimento, mudamos a chance para meio a meio, tornando o risco mais racional. Uma mudança final importante.
Dessa vez, não medimos apenas os sentimentos autodeclarados dos voluntários e sua disposição para correr riscos. Medimos também mudanças hormonais. Você viu no capítulo 5 que a testosterona, o hormônio da assertividade, e o cortisol, o hormônio do estresse, flutuam em relação às mudanças nas percepções de poder e status do indivíduo. Conforme o poder aumenta, a testosterona aumenta e o cortisol cai. Esse perfil hormonal está associado à alta assertividade e baixa ansiedade, a combinação ideal para facilitar a presença em momentos desafiadores. Se as posturas poderosas estavam realmente fazendo com que os voluntários se sentissem mais poderosos, se estavam de fato alterando a disposição fisiológica interna deles para que fossem mais ou menos poderosos, então aquelas posturas também poderiam causar uma mudança mensurável nos níveis de hormônios. Era hora de descobrir se causariam mesmo. Levantamos a hipótese de que adotar posturas expansivas faria a testosterona aumentar e o cortisol cair, enquanto adotar posturas contrativas faria a testosterona cair e o cortisol aumentar. Um pequeno estudo publicado em 2004 na revista Human Psychology forneceu indícios de que respaldavam diretamente nossas previsões. Os autores mediram os efeitos físicos de manter uma postura da Hatha Yoga bem expansiva, conhecida como posição de cobra ou da serpente, por aproximadamente 3 minutos. Você pode tentar. Deita-se de bruços no chão, pernas esticadas para trás e pés também esticados. Mãos no chão com as palmas da mão para baixo na linha dos ombros, de modo que seus cotovelos estejam dobrados e firmes de encontro ao tronco. Depois, mantendo as mãos no chão, estique os braços de forma que o seu tronco, ombros, peito e barriga se ercam em arco e levante a cabeça com o olhar ligeiramente elevado, como uma cobra faz no recuo. Você pode procurar na internet imagens para orientá-lo. Trata-se de um ligeiro arqueamento das costas e não é uma postura confortável se a pessoa não estiver acostumada. Os pesquisadores estavam interessados num ponto: o efeito da postura da cobra sobre os níveis dos hormônios em circulação, principalmente aqueles que nos interessavam, testosterona e cortisol. Assim, coletaram amostras de sangue pouco antes de os participantes adotarem a postura e, mais uma vez, pouco depois de a terminarem. Eis o que foi descoberto. Todos os participantes no estudo apresentaram um aumento dos níveis de testosterona e uma redução dos níveis de cortisol no sangue. Em média, a testosterona aumentou 16% e o cortisol caiu 11%. Mudanças estaticamente substanciais para ambos os hormônios. Ok, pessoal, vamos parando por aqui. Vejo a vocês na continuação do capítulo de número 8. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, chegou o momento ideal para você fazer. Se inscreva, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo daqui a pouco. Até lá!